Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo para falar um pouquinho para vocês sobre os artigos que modificaram a prática da nefrologia e da clínica médica de uma maneira geral. Falar para vocês sobre o estudo hoje que compilou, conseguiu juntar os dados referentes aos estudos principais que foram publicados até o momento sobre os inibidores da SGLT2. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa meta-análise que foi publicado agora no início de novembro de 2022 na revista Lancet, que trouxe como acrônimo desse estudo SMART-C, que falava um pouquinho sobre o impacto de ter ou não ter diabetes nos inibidores de SGLT2, principalmente à luz do desfecho renal, mas vai falar um pouquinho também sobre desfecho cardiovascular. Então esse estudo foi um estudo que foi publicado no início de novembro e foi também um dos estudos apresentados no Congresso Americano de Nefrologia em Orlando, agora no dia 2 de novembro de 2022. Então é um estudo bem atual e que ele faz uma coisa bem interessante porque ele pega o estudo, o resultado do EMPA-KIDNEY também e agora junta e tenta fazer uma grande meta-análise avaliando os principais desfechos renais, desfechos cardiovasculares e complicações possíveis relacionadas ao uso dessas medicações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse estudo chamado SMART-C. Então vamos lá, esse estudo é uma meta-análise, então ele conseguiu juntar um grupo grande populacional em que eles tiveram como princípio inicial quem são os estudos, quais são os estudos que vão ser avaliados nessa meta-análise. São os estudos em que avaliasse o uso do inibidor de SGLT2, estudos que tenham sido duplos cegos, controlados por placebo, realizados em adultos e com a definição de ser grande, ou seja, um estudo com pelo menos mais do que 500 participantes em cada braço, com pelo menos 6 meses de duração e que relataram resultados, na verdade, pré-especificados em relação à eficácia e segurança, ou seja, eu tinha que dizer o que eu ia querer avaliar antes da avaliação. Isso tem como intuito não deixar os autores, depois de terem os resultados, dizerem o que eles iam avaliar. Eles tiveram que pré-especificar o que eles iam avaliar, tanto do ponto de vista de eficácia quanto de segurança, e depois foi iniciado o estudo. O foco principal dessa análise é a gente avaliar a eficácia na progressão da doença renal, e aqui a progressão da doença renal eu vou definir daqui a pouquinho para vocês o que é, a presença de injúria renal aguda e no composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então eu vou falar para vocês o que é a definição da progressão da doença renal, IRA, e do composto de morte cardiovascular. Então, a progressão da doença renal ela foi definida nessa meta-análise muito parecido com o que foi definido nos estudos. Então, definiu-se como uma redução da taxa de filtração glomerular de 50% da pré-randomização. Então, antes da randomização, a gente avalia a taxa de filtração glomerular. Todos os estudos foram avaliados através do CKD-EPI. E aí aquele que atingia uma redução de 50% da sua taxa de filtração glomerular basal, ele atingia esse desfecho. E era um composto, tanto com uma taxa de filtração glomerular reduzida em mais do que 50%, como a chegada ao início de terapia renal substitutiva, aqui eu falo de diálise ou transplante renal. Ou então, se ele tiver uma taxa de filtração glomerular que atinja o estágio 5, na maioria dos estudos, ou então que seria a taxa de filtração glomerular menor do que 15, ou então menor do que 10, especialmente porque o EMPA-KIDNEY ele foi um estudo em que a gente iniciou os inibidores de SGLT2 para uma taxa de filtração glomerular de 20 ml por minuto. Então, para atingir 15 seria muito fácil, então, entre aspas, fácil ou mais rápido, e para atingir 10 seria um pouco mais demorado para a gente avaliar o desfecho, quem teria a segurança ou não. Então ele avaliou menor do que 15 nos estudos que foram considerados menor do que 15 e menor do que 10 no EMPA-KIDNEY, que foi quando ele juntou todos esses estudos. Ou então morte por insuficiência renal ou a doença renal foi a causadora da morte. E quando a gente fala de desfechos cardiovasculares, ele inclui como desfecho cardiovascular, e depois eu vou mostrar umas tabelinhas para vocês agora, tudo separadinho aqui para a gente entender mais ou menos. Então por isso que as definições são importantes que vocês entendam. Tá? Então a primeira ocorrência de hospitalização por IC, insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, era um desfecho que era avaliado. Hospitalização ele juntou por todas as causas, morte por qualquer causa e o composto de morte cardiovascular ou entrada em terapia renal substitutiva.
esses componentes dos desfechos primários que eu falo também foram testados separadamente, para a gente ver se tinha algum benefício específico em alguma população e não tinha benefício em outra população. Tá bom? Então vamos lá. Os resultados de segurança, eles foram focados principalmente nas complicações médicas que foram relatados nos últimos estudos. Então a gente tinha uma possibilidade de cetoacidose, possibilidade de fratura, possibilidade de isquemia, então isso aqui que foi avaliado. Então cetoacidose e amputação de membros inferiores, única mente pelo estudo Canvas, que mostrou um aumento da chance de amputação de membros inferiores no grupo populacional, que no Canvas era só diabéticos. Então ele queria saber, por conta do Canvas, se tinha um aumento de amputação de membros inferiores, infecções genitais micóticas graves, hipoglicemia e fraturas ósseas. No final eu vou falar um pouquinho também sobre infecção urinária nessa população. Tá bom? Então é isso que ele queria avaliar. Juntando todos esses estudos grandes, o que a gente tem de benefício para esses pacientes, o que a gente tem de possível malefício, em quem que a gente vai passar essa medicação, com que cuidado a gente tem que ter, qual o benefício que essa medicação vai trazer. Esse é o intuito dessa meta-análise, juntar tudo que a gente tem dos grandes trials. E quais foram os grandes trials que foram avaliados? Então ele divide aqui, veja a quantidade de estudo que foi lançada, que foi publicada de 2015 para cá, desde o EMPA-REG. Tá? Então a gente teve aqui, ó, esses estudos que foram agrupados, foram estudos em pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular, tá? Que foram os Big Four, que a gente chama, né? Os 4 prévios. Então a gente teve aqui o DECLARE com 17 mil pacientes utilizando o DAPA, a gente teve o Canvas, 10 mil pacientes utilizando a canagliflozina, a gente teve o Vertix utilizando a ertogliflozina, que é inibidor de SGLT1 e 2, e a gliflozina no EMPA-REG, e aí ele tinha 2 doses aqui, 10 e 25 miligramas, depois ficou usando só apenas de 10, como foi utilizado no EMPA-KIDNEY. Então no total aqui, praticamente 30 mil pacientes para avaliar o risco cardiovascular, e também a gente avaliar um pouco do desfecho renal, que esses estudos ajudaram a compor também. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, aqui era só, presta atenção, era alto risco cardiovascular e diabético. Agora a gente está falando aqui de pacientes diabéticos e não diabéticos, mas que o foco principal era IC, tá? Insuficiência cardíaca. Então a gente teve o DAPA-HF, AMP-Reduced, AMP-Preserved, DELIVER e o SOLOIST. Todos eles, tá, foram estudos que avaliaram pacientes com insuficiência cardíaca, alguns deles com diabetes, outros deles sem diabetes, tá? Alguns deles apenas com diabetes e outros que não exigia a presença do diabetes. Então a gente tem aqui um pouquinho de cada um dos critérios de inclusão, não vou falar de cada um dos estudos, é claro, é uma meta-análise aqui, a gente quer saber o resultado disso tudo. E o foco principal nosso é esse aqui, é a gente avaliar à luz da doença renal crônica, do desfecho como doença renal crônica primário, que foi o CREDENCE, que foi inclusive incluído só pacientes diabéticos, o SCORED, que foi a sotagliflozina, que foi o maior até hoje, com 10 mil pacientes, avaliando os pacientes à luz da doença renal, o DAPA-CKD, que incluiu pacientes diabéticos e não diabéticos, o SCORED foi só diabéticos, e o EMPA-KIDNEY, que a gente falou ainda há pouco para vocês no último vídeo, em que avaliou pacientes com diabetes e sem diabetes, praticamente 50% para cada lado. Tá? Cada um desses estudos incluiu cerca de 3, 4 mil pacientes, o DAPA-CKD 4.300, 6.600 o EMPA-KIDNEY, 4.400 o CREDENCE e 10 mil pacientes o estudo SCORE com a sotagliflozina. Tá? E aí tinha que ter diabetes do tipo 2 e pelo menos algum risco cardiovascular, o SCORED. Tá? O que a gente vai ver de desfecho? Vamos logo para o resultado aqui, tá certo? Vamos tentar separar, a meta-análise tentou trazer como um foco principal a ideia de que a gente deve passar essas medicações para pacientes também não diabéticos. Então ele queria avaliar justamente isso. Será que tem benefício mesmo do uso de inibidores de SGLT2 em quem não tem diabetes? Isso foi uma das respostas que começou a surgir com o DAPA-CKD e que veio a se juntar com o EMPA-KIDNEY recentemente, tentando trazer essa resposta. Será que não diabético teria benefício mesmo? Então é isso que a gente quer responder. Então a primeira resposta aqui desse artigo é falando um pouquinho sobre esse critério. Ter diabetes, aqui ó, presta atenção aqui ó, estou desenhando aqui em cima, ter diabetes e não ter diabetes, tá? Ter diabetes e não ter diabetes, a gente tem em pacientes diabéticos em relação à progressão da doença renal, quando a gente avalia todos os estudos, aqui sim, temos 3, 6, 9, 12, 13 estudos, que são os 13
que eu passei ainda há pouco para vocês em relação à insuficiência cardíaca, em relação à doença cardiovascular no diabético grave ou na doença renal crônica, em relação à progressão de doença, que em algum desses estudos foi utilizado como desfecho primário e em outros como desfecho secundário, mas quando ele junta tudo isso, em alguns estudos a gente tem esses dados, em outros não, mas quando junta todos esses estudos, o Soloist WHF, que não tem os resultados em relação ao desfecho renal, é o único que não tem, mas os outros 12 estudos, quando a gente junta, a gente tem uma redução média de 38%, né, 37% a 38% nos pacientes diabéticos de redução do desfecho renal. Tá? Quando a gente junta esses pacientes sem diabetes, a gente tem uma redução de 37%, com um risco relativo 0,63 e um intervalo de confiança de 0,58 a 0,69, ou seja, é um benefício importante quando a gente faz esse diamante aqui embaixo que mostra para a gente o benefício para o uso do inibidor de SGLT2. Tá? Então a gente tem no diabético e no não diabético, independente se é diabético ou não diabético, quando a gente exclui e pega esses pacientes diabéticos e não diabéticos, a gente vai ver que existe benefício renal específico para esses pacientes. A maioria desses estudos, não vou falar a maioria, a grande parte desses estudos foram interrompidos antes do tempo previsto, porque a gente teve um desfecho favorável ao uso da medicação. Tá? Então você reduz aí em torno de 35% a 40% do risco de progressão de doença renal em diabéticos e em não diabéticos. Tá bom? Beleza, maravilha. Vamos falar do risco de injúria renal aguda. Então o risco de injúria renal aguda, a gente sabe que em alguns estudos, vocês sabem que tem aquele dipzinho, aquela quedazinha da taxa de filtração glomerular, mas isso muitas vezes é tão discreto que não é considerado, não é o suficiente para ser considerado como injúria renal aguda. Então quando a gente classifica todos os estudos em pacientes diabéticos e não diabéticos em relação ao benefício dessa droga em prevenir injúria renal aguda, a gente tem um benefício em não diabéticos, aqui, e em não diabéticos em torno de 23% a 21%. Então, esse benefício em relação à proteção contra injúria renal aguda em diabético e não diabético também é mantido. Agora, ou seja, a gente tem o primeiro desfecho, que é progressão de doença renal crônica. Eu falei para vocês o que é, falei para vocês o que é injúria renal aguda. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente não vai considerar diabético e não diabético, a gente vai avaliar pelo diagnóstico de doença renal. Então, o diabético e não diabético, mas tá bom, a gente vai falar do diabético. Mas quem não é diabético tem o quê? Esse paciente é não diabético tem uma glomerulopatia, tem uma isquemia, tem rim isquêmico, hipertensão. Será que esses pacientes também têm benefício? Vamos dar uma olhadinha agora a respeito do efeito dessas medicações na progressão da doença renal à luz do diagnóstico renal agora, tá? Bora lá. Então ele fala assim, ó, em relação ao diagnóstico renal, aqui eu coloco para vocês, ó, em doença renal do diabetes, em doença isquêmica ou hipertensiva renal, em relação à doença glomerular ou em relação a outros diagnósticos ou de causa indeterminada que a gente não sabe, tá bom? E depois a gente vai juntar tudo aqui embaixo. Tá? Então, em relação a diabetes, a gente já sabe, tá? Doença renal do diabetes, o benefício dessas drogas à luz do desfecho renal em torno aqui de 40%, como eu falei para vocês, entre 35% e 40%. Tá? Lembrando que aqui a gente só considera esses 4 estudos, porque foi que incluiu diabético e não diabético à luz do desfecho renal, tá? Sobre o diagnóstico de doença renal. Quando a gente fala sobre o diagnóstico de doença renal em não diabéticos, aí só tiveram 2 estudos que estudaram, o DAPA-CKD e o EMPA-KIDNEY. Quando a gente avalia em doença hipertensiva ou isquêmica renal, que era a etiologia da doença renal, e os desfechos era progressão de doença renal, a gente viu que esse benefício ele cruzou a unidade, mas ele bateu na trave. Ele ficou entre 0,5 e 1. Foi 0,7 na verdade, o risco relativo, redução do risco relativo, mas a gente teve o intervalo de confiança entre 0,5 e 1. Tá? Então, o intervalo de confiança entre 0,5 e 1 cruzou a unidade. Então, possivelmente, a gente não teve grande benefício em relação a essa população. Quando a gente avalia doença renal, e essa doença renal é glomerulopatia, aqui, sem dúvida, a gente tem uma redução em torno de 40% da progressão da doença quando a gente avalia glomerulopatia. Lembrando aqui que foram excluídos pacientes em vigência de imunossupressão ou que foram imunossuprimidos nos últimos 3 meses.
Tá? Então, DAPA-CKD e EMPA-KIDNey utilizaram a mesma versão. Existiram alguns pacientes lúpicos aqui, existiram no EMPA-KIDNey, tiveram pacientes lúpicos, mas não estavam sob o uso de imunossupressão, que eles estabeleceram, se eu não me engano agora de cabeça, maior do que a dose de 30 mg de prednisona. Então, tiveram pacientes lúpicos aqui, muito poucos, mas tiveram sim alguns pacientes lúpicos. Quando a gente vê outra etiologia de doença renal que não seja diabetes, que não seja hipertensão, que não seja glomerulopatia, a gente não tem benefício do uso dessa medicação nesse grupo populacional. E quando a gente vai somar todos os critérios de doença renal e todos os estudos, aqui independente do valor, a gente viu que tinha uma redução de 38% da progressão da doença. Ou seja, é uma medicação que ela, de uma maneira geral, utilizada para diabetes. Nós temos algumas evidências fortes de que é benéfico em pacientes com glomerulopatia, em pacientes com doença isquêmica e hipertensiva. Ela cruza ali a unidade, aparentemente tem benefício, mas a gente não conseguiu encontrar esse benefício, talvez pela interrupção precoce do acompanhamento desses estudos, pelo benefício de quem estava usando a medicação, mas nessa meta-análise ela mostra aqui entre 0,5 a 1, cruzou ali a unidade, bateu na unidade, então a gente não tem muita certeza, mas claro, uma redução de em torno de 30%, a gente tem indícios de que estatisticamente pode não ter sido positivo, não ter sido benéfico, mas houve uma tendência muito importante a ser benéfico, então a gente tende a usar nessa população também. Tá? Lembrando que esses dois estudos, tanto o EMPA-KIDNey quanto a DAPA-CKD, o DAPA-CKD exigia uma relação albumina-creatina maior do que 200, o EMPA-KIDNey não exigia para um grupo entre 25 e 45, mas quando a gente faz a subanálise da albuminúria, a gente vê que a gente não teve benefício em quem tinha albuminúria menor do que 30, não teve benefício em quem tinha entre 30 e 300. Ou seja, todos esses grupos populacionais que nós falamos de desfecho renal e não diabético, ele exige uma relação albumina-creatina maior do que 200 para a gente ter uma maior confiabilidade em relação aos desfechos. Tá? Eu acho que ficou claro para você isso aqui, né? Vamos lá. Os inibidores de SGLT2 em relação agora aos desfechos cardiovasculares, tá? Em pacientes diabéticos e não diabéticos, ele tentou fazer uma subdivisão naqueles critérios. Quem é diabético, vão ver o risco cardiovascular em quem tem alto risco de doença arteriosclerótica, tá? Aqueles trials principais que foram o EMPA-REG, o CANVAS, o DECLARE, esses estudos teve benefício. Em relação a pacientes que tinham doença cardíaca estável, principalmente o DAPA-HF, aqueles outros trials que avaliou principalmente IC, a gente teve benefício também. E os pacientes que tinham avaliação de doença renal crônica especificamente e não diabética, a gente sabe que teve benefício de redução em torno aqui de 23% de hospitalização por IC mais morte cardiovascular ou desfecho composto. Quando a gente avalia em não diabético, aí a gente tem benefício em quem tinha doença cardíaca prévia. Vocês sabem que esses que tinham alto risco de doença aterosclerótica eram diabéticos, então a gente não tem esses estudos. E nos estudos que foram DAPA-HF, DAPA-CKD e EMPA-KIDNey, a gente não teve benefício em relação ao desfecho composto, mas quando a gente faz a somatória de todos, a gente tem um benefício em torno de 23%. Ou seja, aparentemente, esses pacientes que foram alocados aos estudos DAPA, CKD e EMPA-KIDNey não atingiram o benefício do desfecho composto de morte cardiovascular e internamento por IC, possivelmente porque atingiram o desfecho de doença renal crônica precocemente. Tá? Então a gente não teve esse desfecho como sendo positivo. Como foi nos outros que avaliaram pacientes diabéticos ou com doença crônica. Mas nos pacientes diabéticos a gente teve. Então, desses estudos, do DAPA-CKD e do EMPA-KIDNey, que foram diabéticos, eles tiveram sim um benefício. Tá? Tiveram sim um benefício em relação à morte cardiovascular e somado à hospitalização por IC. Quando a gente avalia aqui morte cardiovascular, especificamente, a gente tem uma redução de em torno de 14%, tá? Do risco cardiovascular, quando a gente soma todos os estudos, tá? Somando todos os estudos aqui, diabético e não diabético. Tá? Quando a gente vê morte não cardiovascular, aí o estudo não teve benefício. Então, quando a gente avalia paciente com morte renal, morte de causa renal ou morte por outra causa, esses estudos não mostraram benefício em redução de mortalidade por outra causa que não seja causa cardiovascular. Ou seja, a mortalidade por causa renal não teve benefício. E quando a gente avalia a causa de mortalidade geral, a gente tem
uma redução de causa de mortalidade geral em torno de 12% aqui no grupo de pacientes que tinham maior risco cardiovascular e em torno de 11% no grupo que foi estudos apenas de doença renal. Tá bom? De diabético, aqui é diabéticos, ó, diabéticos aqui e não diabéticos aqui em cima. Não diabéticos. Tá? Então a gente teve benefício em relação à mortalidade geral, mas não à mortalidade não cardiovascular. Tá bom? Bora ver os riscos agora. Essas medicações trazem alguns riscos. Vamos ver os riscos. Primeiro, cetoacidose. Então há sim um risco aumentado de cetoacidose em torno de 2,12 vezes maior, 2,12 vezes maior naquele grupo de pacientes que eram diabéticos e a gente não tem dados nos pacientes não diabéticos. Então, em pacientes diabéticos, a gente tem um risco aumentado de cetoacidose. Tá? Amputação, a gente tem um risco aumentado de amputação naqueles trials que objetivaram a avaliação de pacientes com diabetes, mas sem diabetes a gente não tem aumento do risco. Esse aumento do risco do diabetes, eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês uma análise excluindo o Canvas, que Canvas foi o único estudo que trouxe essa complicação como possível complicação. Tá? Então a gente aumenta aqui o risco de 15% de amputação em pacientes diabéticos que estão utilizando os inibidores de SGLT2. Um estudo que essa meta-análise eles falam como se tivesse sido contaminada pelo Canvas, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso com mais detalhes. Infecção do trato urinário, a gente teve um aumento em torno de 8% do risco de infecção do trato urinário, mas infecção do trato urinário grave, que é aquela que tem que ter hospitalização, necessita de antibiótico venoso, ela não foi aumentada, não foi maior. Tá? E infecção genital micótica, sim, a gente teve um aumento de 3,5 vezes o risco. Hipoglicemia grave teve redução do risco, tá? E não teve diferença em relação à fratura, que também o Canvas tinha trazido alguns resultados em que a canagliflozina podia aumentar o resultado de fratura, mas isso não foi visto nos outros estudos. Então o que eu queria dizer, hipoglicemia grave protegeu, fratura não teve diferença, infecção genital micótica, fúngica, teve aumento sim de torno de 3 vezes o risco, infecção urinária teve um aumento em torno de 8% do risco, mas não teve elevação do risco de infecção do trato urinário de maneira grave, tá? Beleza? Maravilha. Quando a gente vai tentar juntar todos esses estudos e ver o número de redução de casos por 1.000 pacientes avaliados, avaliando redução dos casos e aumento do risco, a gente vê aqui que existe um desequilíbrio muito grande, ou seja, existe um benefício muito grande do uso dessas medicações, enquanto tem uma possibilidade de malefício muito pequena. Tá? Então, essa tabelinha que eu trouxe para vocês aqui, que está nesse artigo, no SmartC, ele fala o seguinte, ó, pacientes com diabetes e sem diabetes, avaliando todos os desfechos. Quando a gente tem essas duas cruzezinhas aqui, é quando a gente exclui o Canvas. Tá? Então aqui está mostrando para a gente o quê? Pacientes com alto risco cardiovascular, diabéticos, aqui foram aqueles primeiros trials em relação a desfecho cardiovascular, diminui em 2 pacientes o risco de progressão de doença renal, 1 paciente o risco de injúria renal aguda, 5 pacientes de morte cardiovascular, hospitalização e 0,3 pacientes a cada 1.000 em relação a cetoacidose e 0,6 pacientes a cada 1.000 de amputação dos membros inferiores. Quando a gente vai avaliar agora pacientes com IC estável, que é aqueles DAPA-HF, o AMP-Reduced, o AMP-Preserved, todos esses estudos, eles vão ver o benefício em relação à progressão da doença renal. A cada 1.000 pacientes diminui 6 de progressão da doença renal, 5 pacientes a menos têm injúria renal aguda, 34 pacientes a gente previne a morte cardiovascular e hospitalização por IC, e a gente aumenta em 0,5 pacientes a cada 1.000 em relação a cetoacidose e um paciente a cada 1.000 quando a gente fala em amputação dos membros inferiores. Mas quando a gente exclui o Canvas, essa complicação não acontece, nem cetoacidose, nem amputação de membros inferiores. Então, possivelmente, uma amostra que foi avaliada especificamente do Canvas, mas como está como resultado, a gente acha que deve considerar. Tá? E quando a gente avalia doença renal crônica e progressão, que é o foco principal nosso aqui, a gente tem uma redução nos trials que avaliaram doença renal crônica, 11 pacientes a menos a cada 1.000 tem progressão de doença renal, 4 a cada 1.000 tem diminuição de injúria renal aguda. A gente evita, na verdade, a cada 1.000 pacientes,
11 de atingirem progressão, 4 de terem injúria renal aguda, 11 morrerem por causa cardiovascular ou por hospitalização por IC, e a gente aumenta em 1,3 o risco de cetoacidose e 1,1 o risco de amputação. Excluindo o Canvas, a gente mantém o benefício e elimina o risco dessas complicações. Quando a gente vai falar um pouquinho agora do que é o geral, vamos falar um resuminho aqui, eu sei que foi muita informação, vamos fazer um resumo aqui para vocês ficarem e fixarem na cabeça de vocês o que a gente tem de resultado mais importante, é que todas essas análises incluíram quase 90 mil pacientes, incluindo 16 mil sem diabetes, tá? E os resultados, de uma maneira bem geral assim, a gente diminuiu o risco de progressão de doença renal em 37% e diminuiu o risco de IRA, de injúria renal aguda, em 23% em pacientes tanto diabéticos quanto pacientes não diabéticos. Tá? Apesar de a gente atenuar o efeito dos inibidores de SGLT2, que a gente fala, ou seja, a capacidade de eliminar a glicose pela urina, ela diminui à medida que a gente tem uma piora da função renal por uma menor ação no túbulo contorcido proximal que está danificado pela doença renal, a gente tem fibrose intersticial, atrofia tubular, a gente mantém o benefício independente do status de ser diabético ou não diabético. Tá? É importante também vocês saberem que os inibidores eles parecem ser seguros em pacientes que têm taxa de filtração glomerular de pelo menos 20 ml por minuto. A gente teve alguns estudos, o EMPEROR e o EMPA-KIDNEY fizeram essa avaliação de pacientes com taxa de filtração glomerular até 20 ml por minuto. Então é seguro usar essas medicações até essa faixa de 20 ml por minuto. E a gente teve o risco de complicação pequena em todas as populações estudadas. O benefício absoluto do inibidor de SGLT2 foram consideravelmente maiores do que qualquer risco grave. Tá? Mas a gente tem, claro, algumas limitações, a gente tem algumas populações que não foram estudadas. Que populações foram essas? Pacientes em diálise, pacientes transplantados renais. A gente não tem essa resposta ainda, a gente vai avaliar essa resposta nesse estudo aqui que eu vou falar no próximo slide para vocês, falando um pouquinho sobre o que vai surgir de outras novidades em relação ao inibidor de SGLT2. Também outros diagnósticos renais foram excluídos, como doença renal crônica, por exemplo, como doença renal policística e para pacientes com diabetes tipo 1. Então a gente não sabe eficácia e segurança em diabetes tipo 1, a gente não sabe eficácia e segurança na doença renal policística. Então ainda vão sair estudos que vão avaliar a eficácia nessa população. Mas na diálise no transplante renal a gente tem o Renal Life Cycle. Então o Renal Life Cycle é um estudo que está sendo que foi iniciado já, que vai alocar 1.500 participantes para avaliar se esses pacientes têm benefício do uso da dapagliflozina, tanto em diabético quanto em não diabético, e vai se comparar antes da diálise, durante a diálise e durante o transplante renal, tentando avaliar se existe benefício. Ele vai completar provavelmente a sua avaliação em janeiro de 2027, se não tiver nenhuma antecipação de benefício, né, como teve nos outros estudos, e ele começou a alocar pacientes aqui e randomizar pacientes desde 8 de novembro de 2022, ou seja, bem pouquinho tempo atrás, tá bom? Como conclusão, a gente traz para vocês que essa meta-análise dos grandes ensaios que utilizaram o inibidor de SGLT2 mostraram que nas populações estudadas, os inibidores de SGLT2 reduziram com segurança o risco de progressão da doença renal, da lesão renal aguda, mortalidade cardiovascular e hospitalização por IC em pacientes com doença renal crônica ou insuficiência cardíaca. E os benefícios, eles superam muito os riscos, tanto em pacientes diabéticos quanto em pacientes sem diabetes, em qualquer faixa de taxa de filtração glomerular, desde uma faixa de filtração glomerular mais inicial até uma taxa de filtração glomerular mais diminuída, como é a de 20 ml por minuto. Então, ele fala na última frase dessa meta-análise de que os dados desses grandes ensaios eles falam que os inibidores de SGLT2 têm um papel central no tratamento desses pacientes como terapia modificadora da doença renal para a doença renal crônica mais avançada, tanto em pacientes diabéticos quanto em pacientes não diabéticos, tá bom? Tem dúvida? Pode colocar aqui a dúvida. Se tiver no Instagram, coloca aqui embaixo nos comentários, manda um direct, tá aqui no YouTube do Nefro Atual, dá um legal lá, dá um joinha, manda um comentário, bota lá as estrelas, compartilha com os amigos, e se você está aqui no Spotify também, você curte, dá sua nota aí, compartilha com quem precisar. Todo mundo precisa saber do resultado dessa meta-análise que é bem importante. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo artigo que mudou a nossa conduta na nefrologia. Até lá!